O Irã está em colapso total. Esses são dos maiores protestos no Irã desde 2022. Enquanto falamos, milhares de iranianos foram às ruas marchando e protestando contra o governo. Após anos de negligência, eles não suportam mais. O povo concluiu que, se o governo não resolve os problemas, talvez não precisem mais dele. Lutamos por sobrevivência, dignidade e liberdade. Pelos acontecimentos recentes, os iranianos parecem dispostos a morrer por suas crenças em vez de seguir oprimidos. Nos próximos minutos, você vai entender o motivo. O que ocorre no Irã é mais grave, alarmante e ligado a forças externas do que se imaginava. As ruas do Irã revelam uma história. Sob a superfície, algo ferve e a rebelião cresce a cada dia. A frustração que levou as pessoas às ruas não surgiu de repente em dezembro. Ela se acumulou por meses, primeiro em silêncio, depois explodindo em uma onda incontrolável. Tudo começou em maio de 2025. Cansados de salários baixos e custos altos, caminhoneiros pararam de trabalhar, seguidos pelos padeiros, depois de lutarem para conseguir comprar farinha e suprimentos básicos. Em seguida, os operários das fábricas também cruzaram os braços. Na época, essas ações pareciam pequenas e isoladas, fáceis para as autoridades ignorarem. Mas a pressão não diminuiu. Aposentados também aderiram, revoltados porque as pensões já não cobriam o custo de vida. Em seguida, os estudantes apareceram e os professores ficaram ao lado deles. Grupos pequenos se reuniam em locais públicos, com cartazes, cantando baixo e testando seus limites. A cada semana, esses limites se estendiam ainda mais. Quando o outono chegou, a faísca já tinha se espalhado. Protestos locais por salários e escassez cresceram, tornando-se algo maior e mais difícil de conter. Multidões lotaram as ruas em várias cidades, incluindo Teherã, Isfahan, Sharaz, Mashhad, Hamadan, Karmanshah, Karaj, Malard, Quechamailin, Zanjan, Paradis, Kirman. Não eram mais surtos isolados, mas sim um clima nacional mudando em tempo real. As pessoas deixaram de pedir para serem ouvidas e passaram a se recusar a recuar. Ao recebermos 2026, algo mudou. A tensão aumentou quando o grande bazar de Teherã fechou para os iranianos. Este é um momento crucial, pois o bazar é mais que um local de compras. É o pulso econômico do país. Quando suas portas se fecham, todos entendem a mensagem. Agora, os lojistas estão lado a lado, entoando cantos enquanto suas vozes ecoam pelos corredores estreitos. Antes cheia de compradores e negociações, um lugar construído para o comércio se tornou um palco de resistência. Para entender sua importância, é preciso compreender o bazar, que há gerações reflete o humor da nação. Quando as coisas estão estáveis, ele vibra de vida. Quando há problemas à vista, ele fica silencioso. Agora, portas de metal baixas, vendedores e comerciantes de ferro sumiram. Barracas de eletrodomésticos estão às escuras. O silêncio diz mais que qualquer protesto. O que destaca esse momento é quem são esses comerciantes. O bazar sempre foi um dos pilares mais conservadores da sociedade iraniana. Em crises anteriores, ele apoiou o regime mesmo quando outros se distanciaram. Fechar a loja não é só perda de renda, mas também uma rara perda de apoio. A história mostra que, quando o bazar entra em greve, as bases políticas começam a mudar. E desta vez, não é diferente. A crise econômica abalou lealdades e os corredores silenciosos do bazar agora alertam o país. Os protestos deixaram de ser apenas sobre preços e escassez. Há algum tempo, agora são desafios abertos à liderança. Até coisas tão religiosas quanto cânticos direcionados ao líder supremo agora preenchem as ruas, mostrando como o clima ficou mais rígido e como a frustração se transformou em desafio. Os cânticos não deixaram espaço para dúvidas. As multidões estão rugindo. Morte ao ditador em Teherã, Isfahan, Shiraz e além. Palavras antes sussurradas agora são gritadas nas ruas. A raiva pelo pão e salários evolui para um ataque direto ao núcleo da autoridade. Os slogans cortam o ar como um veredito, ecoando pelas lojas fechadas e prédios do governo. Cada grito vai além do protesto. Mostra que a paciência acabou. O povo não está mais implorando por alívio, está exigindo o fim do próprio regime. Nas ruas, tudo parece frágil, como se pudesse desabar a qualquer momento. Fumaça sobe das barricadas em chamas, trazendo cheiro de combustível e plástico queimado. Sirenes gritam e somem sob o rugido de milhares de vozes.
A polícia se posiciona nos cruzamentos, escudos unidos e cacetetes erguidos, criando um cenário de confronto iminente. Para muitos, isso parece um ponto de ruptura. Não só um protesto, só uma mensagem. Chega! Relatos mencionam choques violentos, mas o custo total é ocultado por forte censura. Ainda assim, o sangue mancha o asfalto, misturando-se a chuva e poeira, revelando o que as câmeras nunca captam totalmente. Apesar da repressão, os protestos só aumentam. Os confrontos têm efeito contrário ao esperado pelas autoridades. Isso fortalece a determinação. Cada tentativa de reprimir o movimento só o torna mais forte. Em vez de sumir, o fogo se espalha. Fica mais intenso e difícil de controlar a cada dia. Essa intensidade não se limita à capital. Bairros curdos, há muito ignorados pelo governo central, agora ecoam com cantos e tambores. Petroleiros de Azeluie deixaram as plataformas. Aposentados aderem aos protestos urbanos. Pais seguram as mãos dos filhos enquanto entoam slogans contra a escassez e corrupção. Avós finalmente falam após anos de silêncio. Os protestos refletem o sofrimento de famílias sem acesso livre a banho, alimentação ou dignidade para criar seus filhos. As ruas deixaram de ser só linhas no mapa. Refletem a luta diária pela sobrevivência. Isso fica evidente. Os protestos não são aleatórios, mas resultado de anos de frustração, dificuldades e negligência. Para entender por que as pessoas chegaram à ruptura, é preciso analisar as forças que as levaram às ruas e as fizeram agir. Por anos, iranianos resistem acreditando que as coisas podem melhorar se esperarem mais um pouco. Os preços aumentaram continuamente, salários perdiam valor e produtos básicos sumiam ou ficavam caros demais para a maioria das famílias. Pais pulavam refeições ou economizavam para que seus filhos pudessem comer. Estudantes ficavam acordados até tarde, estudando e sonhando com futuros que sempre pareciam fora de alcance. Trabalhadores iam diariamente a empregos que mal pagavam as contas, acreditando que a estabilidade retornaria. Apesar de tudo, a frustração era silenciosa. As pessoas só sobreviviam, não viviam. Eles esperavam que o governo interviesse, ou que alguém, em algum lugar, consertasse o que estava quebrando. A esperança era frágil, baseada em promessas repetidas, mas não cumpridas. Mesmo assim, muitos se mantinham nela por medo de desistir. O real desabou e tudo a que as pessoas se agarravam escapou de suas mãos. Em dezembro, a moeda caiu para cerca de 154 milhões por dólar, o menor valor já registrado no Irã. Quase da noite para o dia, os preços de alimentos, remédios e itens essenciais do dia a dia dispararam. O que era difícil ficou impossível. Com a inflação acima de 40%, itens simples saíram do alcance das pessoas. Em poucas semanas, famílias que mal se sustentavam foram obrigadas a enfrentar uma verdade inevitável. Você via claramente esse momento. No grande bazar de Teherã, lojistas batiam portas, balcões eram golpeados com raiva e gritos ecoavam pelos becos antes silenciosos. Essas não eram pessoas conhecidas por protestar. Eram comerciantes que suportaram crise após crise em silêncio. A reação deles dizia tudo. A queda do real não foi só um choque econômico, mas o momento em que muitos perceberam que não haveria ajuda. Com a moeda em queda, tornou-se símbolo de tudo fugindo, economias sumindo, segurança e dignidade corroídas. A esperança que as pessoas mantiveram por anos se quebrou, dando lugar à clareza, não à confusão. O colapso revelou uma realidade sentida há muito, mas agora insuportável. A vida no Irã tinha se tornado insuportável. Esperar não tinha levado a nada. A confiança havia se esgotado. Quando as pessoas foram às ruas, não protestavam só contra preços ou câmbio, mas lutavam por sobrevivência. Durante anos, a frustração foi ignorada. Agora, exige atenção. Mas isso não é tudo. É fácil culpar o colapso de Riad, mas isso só explica quando tudo caiu, não porque já estava se desfazendo. O colapso da moeda foi o gatilho, não a causa. Anos de danos acumulados, sem reparo real, levaram o Irã a esse ponto. Por mais de uma década, a economia enfraqueceu e a má gestão esvaziou as instituições. Criadas para proteger, a corrupção desviou recursos públicos para redes privadas. Sanções restringiram o comércio e cortaram o acesso à moeda estrangeira. Empresas e famílias enfrentaram dificuldades para importar materiais e planejar o futuro próximo.
Em vez de enfrentar os problemas, líderes adotaram soluções temporárias, imprimindo dinheiro e tomando empréstimos, adiando o sofrimento futuro. Com o tempo, as rachaduras aumentaram até o sistema não suportar seu peso. O colapso aparece nas finanças do governo. Há vários anos, o Irã vem registrando enormes déficits orçamentários, chegando a quase 30% do produto interno bruto em 2024 e 2025. Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi se acumulando lentamente, à medida que os gastos continuavam aumentando enquanto a receita caía, especialmente sob sanções. Para cobrir o déficit, o Estado fez empréstimos e criou dinheiro, afetando os iranianos comuns. Isso resultou em uma vida mais restrita. Os salários compravam menos e o aluguel tomava mais da renda. A comida virou algo a ser controlado. Economizar não adiantava, pois a inflação anulava o esforço. Mesmo antes do real cair, as famílias já estavam ficando para trás. Muitos esperavam por estabilidade. Em vez disso, o chão continuava sumindo debaixo dos pés. As sanções pioraram tudo. Sanções snapback da Organização das Nações Unidas e da Europa aumentaram a pressão quando as pessoas já não conseguiam lidar com a situação. Essas vieram somar-se à campanha de máxima pressão renovada por Trump após os ataques de junho. Como resultado, o comércio exterior desacelerou drasticamente. As reservas de dinheiro, consequentemente, secaram, e as importações ficaram paralisadas, como de costume. A dor foi sentida pelos cidadãos, pois o custo de vida disparou. O pão aumentou de 20 mil para 35 mil reais, e os combustíveis subiram mais de 30%. Os remédios ficaram tão escassos ou caros que muitas famílias ficaram sem. A má gestão interna iniciou o problema, mas ataques externos agravaram e descontrolaram a situação. Famílias comuns ficaram pagando por decisões tomadas muito além do seu controle. Com o aumento da pressão econômica, surgia outra crise impossível de ignorar: o colapso ambiental, principalmente da água. Teherã agora está se aproximando do que os especialistas chamam de dia zero, o ponto em que as torneiras podem secar em poucas semanas. Numa cidade com quase 15 milhões de habitantes, esse medo transforma tudo. E não é especulação. O Irã enfrentou 6 anos consecutivos de seca que deixaram a nação ressecada. Os reservatórios que antes sustentavam a capital estão em níveis historicamente baixos. A represa Amir Kabir está com 8% da capacidade e a Latian abaixo de 10%. A realidade já está nas casas. Bairros ficam horas sem água e famílias racionam o que armazenam. Lavar roupas, tomar banho e cozinhar viram decisões calculadas. Para pessoas já esmagadas pela inflação, a ideia de ficar sem água transforma o estresse em pânico. O dia zero não é uma metáfora, é uma contagem regressiva. Esse desastre não se trata apenas do clima. Má administração agravou a situação. Barragens foram feitas sem planejamento, aquíferos drenados até colapso e água desperdiçada em culturas pouco produtivas, enquanto cidades secavam. Quase 90% da água do Irã é usada na agricultura, que tem baixo retorno. Agricultores abandonam terras cultivadas por gerações. Cidades enfrentam racionamento de suprimentos. Autoridades alertaram que Teherã pode ser evacuada se não chover. A proposta de mudar a capital revela como o sistema está próximo do colapso. Com a água sumindo, o ar piora. Combustível barato, refinarias antigas e seca tornam cidades sufocantes. No verão de 2025, Teherã teve temperaturas próximas de 50 graus Celsius. Nem consigo imaginar esse calor. Escritórios e bancos fecharam, e a poluição ficou retida pelo calor sobre a cidade. Com reservatórios quase vazios, nada segurava mais a poeira e a fumaça. Assim, aumentaram problemas de saúde, colheitas fracassaram e a segurança alimentar diminuiu. Isso significa que para o iraniano médio, cada respiração ficou mais difícil. As quedas de energia aumentam a pressão. Bairros inteiros ficam no escuro sem aviso, obrigando famílias a esperar no calor pelo retorno da luz e das geladeiras. Quando param, os alimentos estragam e a pouca segurança das pessoas desaparece a cada apagão. Enquanto isso, o preço da gasolina sobe, reduzindo ainda mais a renda já em queda. Ir para o trabalho, ligar um gerador, até mesmo manter uma pequena loja funcionando de repente, parece fora de alcance. O que antes mantinha a rotina, como eletricidade, combustível e refrigeração, agora virou fardo. Redes elétricas antigas e a redução no abastecimento de água tornam a eletricidade um luxo, não algo confiável.
Para famílias no limite, essas falhas as levam além de suas capacidades. Um apagão não é mais apenas um incômodo, é um lembrete de que o sistema não consegue nem fornecer o básico da vida moderna. Cada refeição perdida, noite sem energia ou combustível inacessível reforça a mesma verdade. Sobreviver está cada dia mais difícil. Em meio a isso, ficou claro como o Estado se importa pouco com eles. Enquanto famílias economizam água e suportam ar tóxico, o Estado segue investindo em ambições militares e externas. Em 2025, os gastos com defesa subiram 35%, alcançando 23 bilhões. Mísseis foram financiados e projetos militares ampliados. Nada disso baixou preços, encheu reservatórios ou limpou o ar. O contraste era impossível de ignorar. Enquanto bilhões eram direcionados para armas, instalações nucleares e alianças estrangeiras. Em casa, famílias se perguntavam se a torneira funcionaria ou só soltaria poeira e ar. Pense nisso. O programa nuclear foi vendido durante décadas como progresso e motivo de orgulho. Para muitos iranianos, trilhões depois, isso virou símbolo de sacrifício sem recompensa. Em 2025, o Irã atingiu o status de limiar nuclear ao enriquecer urânio a 60. Apesar da grande escala, a rotina quase não mudou. A eletricidade não ficou mais barata, os empregos não se multiplicaram e a comida continuou cara. Para um cidadão comum, o dinheiro sempre parecia sair, nunca entrar. Por isso, para muitos, as parcerias estrangeiras só aumentaram a pressão. Por exemplo, em 2025, o Irã assinou uma parceria estratégica de 20 anos com a Rússia, abrangendo defesa, energia e tecnologia. O acordo prometia novos investimentos e sistemas avançados. Pouco disso se concretizou. Arrastaram o Irã para mais conflitos geopolíticos e sanções mais severas. Enquanto isso, a Rússia se beneficia das exportações de energia e da cooperação em defesa. O que o povo vê é sua amada terra se tornando um saco de pancadas e absorvendo o custo de conflitos que não começou. O sentimento de injustiça virou raiva com o tempo. Esses fracassos se acumularam. Pressão econômica, colapso ambiental, prioridades estrangeiras que ignoraram a sobrevivência diária. A queda do real simplesmente expôs o que já estava quebrado. Esse peso agora transbordou para as ruas. O desemprego entre os jovens continua esmagador, quase 20% nas cidades e quase o dobro para as jovens mulheres. Diplomas universitários levam à espera, não a oportunidades. Sonhos se transformam em planos de partir. Greves atingem fábricas, escolas, campos de petróleo e hospitais. Professores, profissionais de saúde, mineiros, aposentados e estudantes entram em greve e marcham juntos. Pais protestam com filhos. Quando você se distancia e observa, não é apenas um problema fora de controle, mas uma colisão total. Fracasso econômico, colapso ambiental e prioridades erradas se chocaram ao mesmo tempo. Isso não se trata de consertar uma política ou ajustar uma linha do orçamento. É um ponto de ruptura nacional. As pessoas não pedem mais reformas ou paciência, mas o básico: água, comida, estabilidade e dignidade. Elas se cansaram de esperar em silêncio que tudo sumisse. Então, veio o momento que mudou tudo. Em 18 de dezembro, o presidente enfim verbalizou o que muitos já sentiam há anos. Falando a universitários e acadêmicos, ele admitiu que a crise estava fora do controle do governo. Suas palavras foram diretas e resignadas. Se alguém puder, faça algo, pois não posso. Não me amaldiçoem. Isso não foi uma promessa. Não foi um plano. Admitiram abertamente que o sistema chegou ao limite há anos. Os líderes afirmaram que a economia seria estabilizada, que as sanções seriam gerenciáveis e prometeram reduzir a escassez. Agora a verdade estava exposta. O presidente confirmou o que o dia a dia já mostrava. O governo não conseguiu resolver. Essa admissão chocou e mudou o clima do país rapidamente. O colapso não era mais visto como azar ou dor temporária. Foi exposto como uma falha vinda do topo. Quando o presidente admitiu não ter solução, a raiva virou algo mais profundo. Isso não era mais sobre salários, inflação ou prateleiras vazias. Tornou-se uma questão de sobrevivência e dignidade. As famílias já estavam no limite e agora sabiam que não receberiam ajuda. A ilusão de controle se foi, assim como a crença na mudança vinda de dentro do sistema. Poucos dias depois, a sensação de abandono aumentou muito.
Em 29 de dezembro de 2025, Mohammad Reza Farazin, o governador do Banco Central do Irã, renunciou abruptamente. Ele supervisionou políticas monetárias irresponsáveis, déficits em alta e inflação que destruiu economias e prejudicou a classe média. Quando a crise finalmente explodiu, ele simplesmente foi embora. Para muitos iranianos, isso não parecia responsabilidade, parecia uma fuga em conjunto. A confissão do presidente e a renúncia do governador do Banco Central enviaram uma mensagem clara. Os responsáveis não consertavam o dano, apenas se afastavam. O colapso do real, lojas fechadas, prateleiras vazias e torneiras secas não foram acidentes. Essas escolhas foram feitas por líderes que agora pareciam dispostos a deixar as consequências para outros. Para famílias vendo suas economias sumirem e filhos com fome, a saída de Farazin mostrava que o sistema desmoronava. Não era solução. As pessoas que conduziram o país para a tempestade estavam se afastando, enquanto todos os outros eram deixados em meio aos destroços. Esse golpe duplo mostra por que os protestos são diferentes. A liderança não apenas falhou, ela admitiu a derrota e então começou a recuar. É por isso que as manifestações são maiores, mais barulhentas e mais intensas do que qualquer coisa vista em anos. Os protestos não são mais movidos pela esperança de reforma. Eles são alimentados pela percepção de que ninguém no topo virá ajudar. Neste ponto, alguns podem dizer: protestos já ocorreram no Irã antes. Isso é só mais uma fase, mas ignora o que torna este momento diferente. Antes, os protestos focavam em slogans políticos e demandas ideológicas. Agora, a luta é mais simples. É sobre sobrevivência, dignidade e viver com água, comida e segurança. Quando as famílias não podem tomar banho, cozinhar ou comprar pão, os protestos deixam de ser políticos e passam a ser sobre existência. Os gritos mudaram. Antes sobre os preços, agora são contra o líder supremo. Rejeita o dinheiro gasto em conflitos estrangeiros, enquanto as pessoas em casa ficam sem nada. A dor econômica se transformou em rejeição de todo o sistema. Isso torna esses manifestantes mais difíceis de serem silenciados. As pessoas não estão marchando por ideias abstratas. Elas estão marchando por suas vidas. A escala é impressionante. Os protestos já atingem todo o país, incluindo grandes e pequenas cidades. A cada nova cidade ou município, o impulso cresce, caminhando para uma rebelião nacional completa. Não é só um grupo, é o país inteiro falando como um só. Por trás da raiva, há outra força: a desigualdade. Ricos e conectados já buscam alternativas enquanto os problemas aumentam. Iranianos abastados enviam dinheiro para fora. Eles compram imóveis em Dubai, Istambul e Londres. Cidades com água potável, eletricidade estável e segurança. Para a elite, escapar é possível. Para todos os outros, não é. É aí que a disparidade de riqueza começa a pesar. Ao contrário dos ultra-ricos, a maioria não pode sair, comprar segurança ou mudar de vida para o exterior. Elas ficam, racionam pão, enfrentam filas por água e enfrentam cacetetes nas ruas. Esse contraste amplia a divisão e torna a injustiça evidente. O sistema favorece quem paga e exclui quem não pode. Sobrevivência, dignidade e justiça impulsionam o movimento. Devido a esse medo, antes principal arma do regime, ele perdeu o controle. Quando a sobrevivência está ameaçada, prisões e violência deixam de ser o pior destino. Uma rua esvazia, outra enche no dia seguinte. O desespero superou o medo e é mais forte que a intimidação. O Estado respondeu com firmeza. Forças de segurança usaram gás lacrimogênio e cacetetes para dispersar multidões, gerando confrontos em Teherã, Ramadã e outras cidades. Relatos da oposição dizem que houve disparos contra manifestantes em áreas isoladas, mas os detalhes não foram confirmados. Com forte controle de informações, prisões em vários locais elevaram a tensão. Autoridades admitem dificuldades econômicas, mas alertam que a agitação pode ser usada por forças externas. Essa combinação de força e desvio de responsabilidade só aumentou as frustrações entre as pessoas. Ao mesmo tempo, o governo recorre aos mesmos velhos truques: controle de preços, importações emergenciais, algumas doações e troca de ministros. Isso não resolve a crise real. Um saco de arroz não reverte anos de colapso, e rostos novos não corrigem políticas ruins. Esse padrão é repetido e já não gera confiança. O presidente Masoud Pezeshkian tentou abordagem diferente em 30 de dezembro. Ele reconheceu as reivindicações legítimas dos manifestantes, pediu moderação e ordenou negociações com os representantes. Foi uma atitude rara
que rompeu padrões rígidos. Após anos de promessas não cumpridas, muitos nas ruas ouviram só mais palavras. O que poderia ter sido uma ponte agora parece hesitação. Na verdade, soluções de curto prazo não conseguem acabar com uma crise tão profunda. O fogo já queima há anos, e é por isso que a questão não é mais se os protestos vão continuar. A questão agora é o que vem depois. Sinceramente, o futuro do Irã é incerto, mas alguns caminhos já são visíveis. Todos são arriscados e podem ser causados por eventos atuais. Nada está isolado. Cada decisão, cada escassez, cada protesto interage com os outros. As crises se alimentam umas das outras, ganham impulso e tornam cada resultado mais imprevisível. O perigo mais urgente é a escalada. Esse caminho pode transformar raiva contida em tempestade que varre o país. Outra forte queda do real pode apagar o pouco de economia que as famílias ainda têm. Novo racionamento de água pode aproximar Teherã do dia zero, quando as torneiras secam totalmente. Outra greve no setor de petróleo pode afetar a economia, elevando preços e aumentando a frustração. A greve do petróleo em South Pars mostrou o quão rápido a agitação pode se espalhar de um setor para toda a nação. Essa combinação de colapso econômico, estresse ambiental e paralisações trabalhistas pode desencadear uma revolta em todo o país. A raiva acumulada há anos está prestes a transbordar e poderá ser difícil de controlar. A situação no oeste do Irã adiciona uma camada perigosa. Comunidades curdas e províncias como Kermanshah têm antigas queixas contra o governo central. As multidões já se reuniram nos protestos, e a frustração é maior que em outras áreas. As forças de segurança estão sobrecarregadas, tentando conter manifestações em Teherã, Isfahan, Shiraz e outras regiões. Se houver agitação nas fronteiras e na capital ao mesmo tempo, recursos podem ser desviados em um momento crítico. Militantes e oportunistas que aguardaram durante distúrbios anteriores podem enxergar uma chance agora. Se a raiva local se unir a forças externas, a crise pode passar de protestos nas ruas para algo muito mais violento e difícil de conter. Esse tipo de explosão pode se espalhar além do local, desestabilizar regiões frágeis e envolver vizinhos antes neutros. A fragmentação também pode ocorrer, com protestos isolados surgindo em uma cidade e sumindo em outra. Depressão, prisões e cansaço podem enfraquecer o movimento. Centenas morreram e milhares foram presos. O Estado sabe usar a fadiga como ferramenta. Se o medo voltar ou as comunidades se isolarem, o ímpeto se perde, a raiva fica, mas sem união talvez nunca exija mudança real. Como faíscas que brilham e somem, restando só o leve cheiro de fumaça e decepção. A correção de políticas continua sendo outro caminho, embora a história mostre que raramente isso acontece sem uma pressão séria das ruas. O governo pode adotar transparência, subsídios ou melhorar a infraestrutura para aliviar o sofrimento. Reduzir despesas externas e militares liberaria bilhões para alimentação, remédios e água. Gastos com defesa subiram 35% em 2025, totalizando 23 bilhões. Esse dinheiro poderia ter ajudado famílias e evitado parte do desespero atual nas cidades. Mas os líderes raramente agem sem coerção, e os cidadãos sabem disso mesmo sem pressão. Promessas políticas seguem como palavras vazias, sem alcançar quem precisa. Choques externos são o caminho mais perigoso. Um conflito regional pode ampliar as fraquezas internas do país, além das fronteiras do Irã. A agitação chama atenção em Washington e Tel Aviv desde o início. O presidente Trump tem uma reunião com o primeiro-ministro Netanyahu para discutir suas visões concorrentes para o Oriente Médio. Mas em relação ao Irã, seus interesses convergem. Trump foi além nas declarações públicas, ameaçando novos ataques e prometendo agir caso Teherã excedesse contra Israel. Os protestos e o colapso econômico enfraquecem um antigo adversário dos Estados Unidos. Eles oferecem uma oportunidade de pressionar o Irã em um momento de vulnerabilidade. Rússia e China estão indo na direção oposta, fortalecendo os laços energéticos e militares com Teherã. Estados do Golfo como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos acompanham atentos, preocupados com a instabilidade e a chance de reduzir a influência do Irã. Dessa forma, a crise interna já não se resume apenas a filas por pão e a escassez de água. Tornou-se um palco onde potências externas testam sua influência, avaliando até onde o Irã pode ceder antes de quebrar. Extremos climáticos agravam o problema. Secas longas podem causar racionamento de água nas grandes cidades e gerar pânico. Reservatórios de Teherã estão perigosamente baixos.
Outra seca pode levar milhões a uma crise imediata. Com sanções ou conflitos, até pequenos choques podem virar grandes desastres. O sistema é frágil, está sobrecarregado e sob pressão constante. Em um país instável, até um leve empurrão externo pode causar uma crise interna maior. Não importa o caminho, os sinais são claros. Cidadãos, governo e história estão observando. Cada escassez, cada protesto, cada escolha de política se baseia no que veio antes. Elas moldam o que vem a seguir, muitas vezes de maneiras que ninguém pode realmente prever completamente. O Irã enfrenta hoje uma tempestade de crises que se agravam mutuamente. A economia foi devastada pela corrupção e má gestão. A seca e o ar poluído sufocam o meio ambiente. Os gastos militares drenam bilhões, enquanto as famílias racionam pão e água. E os envolvimentos estrangeiros aprofundam o isolamento ao invés de trazer alívio. Essas falhas confirmam o que as pessoas sentem diariamente. O sistema está quebrado, incapaz de alimentar seus cidadãos, fornecer água limpa ou proteger famílias da inflação e violência. É por isso que os protestos cresceram além da política ou ideologia. Agora tratam de sobrevivência, dignidade e recuperar o controle de vidas, antes sem escolha. Pais marcham com filhos, trabalhadores e professores fazem greve. Aposentados caminham com estudantes. O rosto do movimento é inconfundível. Ela faz uma única pergunta urgente: por quanto tempo um governo pode sobreviver quando não consegue atender às necessidades básicas do seu povo?